queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos que estão conosco neste culto dominical, nesse momento de importância fundamental para a vida de uma igreja. Louvamos a Deus por sua vida, louvamos ao Senhor porque Ele tem estado conosco, louvamos ao Senhor porque Ele possibilita nós estarmos juntos mais uma vez. Bendito seja o nome do Senhor, de geração em geração, Ele é o Deus do seu povo. Gostaria de ler na palavra de Deus, está registrada na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso de número 17, que diz assim: assim, o Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este culto é para honrar o nome do nosso Deus. Nós, os seus servos, somos aqueles que nos reunimos para prestar culto a Ele. E que dentro de nós, no nosso coração, na nossa vida, exista um momento de darmos louvores, glórias ao nome do Senhor. E esse é o momento de nós estarmos juntos. Não só nos nossos cultos dominicais, porque a nossa vida precisa ser uma vida de culto ao Senhor para a glória do nome dEle. Nós vamos orar nesse momento e gostaria que você participasse comigo dessa oração. Deus Santo, nós estamos aqui mais uma vez, ó Deus, para prestar culto ao Senhor. Tu conheces o nosso coração, Tu conheces a nossa vida muito mais do que nós mesmos, porque foi Tu que nos formaste, Tu que nos sustenta, Tu, Senhor, que é o Deus do Teu povo de eternidade em eternidade. Receba, Senhor, este culto de adoração ao Teu nome. Abençoe, ó Deus, os louvores, abençoe, ó Deus, as orações, a ministração da Tua palavra e que ela encontre os nossos corações sedentos por ela. Abençoe, ó Deus, as nossas famílias, a vida da Igreja Presbiteriana Nova Aliança e todos os nossos amados irmãos que sempre nos acompanham nos nossos cultos dominicais. Nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Esperam por nós.
chegou um momento muito importante e eu espero, como eu disse na minha oração inicial, que o seu coração esteja sedento da palavra do Senhor. Ela que nos alimenta, é ela que nos confronta, é ela pelo poder, e Deus assim inspirou a sua palavra a muitos outros homens no passado para trazer para nós esta palavra maravilhosa. Nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo número 16, de 20 até 22. João, capítulo de número 16, versos de 20 a 22, diz assim: em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Vamos orar mais uma vez. Deus Altíssimo, nós mais uma vez, ó Pai, estamos diante de Ti nesse momento tão importante da vida de uma igreja, na vida do culto ao Senhor, momento em que nós vamos tirar da Tua palavra um alimento para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a transmiti-la de forma correta, de forma fidedigna, e que o Espírito Santo leve esta palavra ao nosso coração. Obrigado desde já por tudo aquilo que Tu has de realizar no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é muito importante a gente entender o momento em que as pessoas dizem as coisas. Porque tudo tem uma explicação dentro do seu contexto. Os capítulos 15, 16, 17 do Evangelho de João, eles são importantíssimos. Só João narra isso, escreveu sobre isso. Jesus aqui estava, digamos assim, a horas de ser preso. E Jesus, obviamente, nada o pegou de surpresa, porque ele sabia perfeitamente que tudo isso iria acontecer. Mas só que aquelas pessoas que estavam do seu lado, os seus discípulos, eles não entendiam muitas dessas coisas. Principalmente que ele disse que ele seria entregue, ele seria julgado e seria morto. E obviamente ele também falou da sua ressurreição, mas isso para a mente dos discípulos soava de forma muito estranha. Já que a vida ela é feita de momentos alegres, mas de tristeza também. Jesus trata aqui desses dois sentimentos humanos, alegria e tristeza. Nós estamos vivendo um período de tristeza, um período de afastamento, um período em que nós jamais imaginaríamos que nós viéssemos a passar um dia na nossa vida. Mas Jesus, ele é conhecedor de tudo, ele sabe perfeitamente o que sentimos, e Jesus estava aqui, digamos assim, trabalhando na vida dos seus discípulos, porque eles, digamos assim, horas depois iriam entrar num redemoinho, numa tempestade muito séria da vida. Mas eles ainda não sabiam o que eles iriam passar. E Jesus estava tratando deles. Jesus estava preparando-os para não só enfrentarem a situação que eles iam enfrentar, com o julgamento de Jesus, com sua morte, e depois a ressurreição, a ascensão, em que eles dali para frente, eles assumiriam agora a responsabilidade de divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. E eles iriam passar por situações extremamente adversas, perseguições, mortes, enfim, uma sucessão de dificuldades. Mas, como eu disse, Jesus está falando aqui de dois sentimentos, de alegria e de tristeza, e eu sei que você e eu, todos nós, já vivenciamos na vida momentos de muita felicidade, de alegria, mas também momentos de muita tristeza, causados por situações que estão, digamos assim, fora do nosso alcance, mas simplesmente que são aspectos da vida. Por isso que é importante, irmãos, sabermos. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante para você. Deus ainda faz o mesmo, pois Ele transforma a tribulação em triunfo e tristeza em alegria.
Mas ele está dizendo, nós vamos enfrentar esses momentos difíceis. Momentos de angústia, momentos de perplexidade, momentos de insegurança, momentos de como será o futuro. Mas se nós cremos num Deus que governa a história, o universo, a nossa vida, nós temos que descansar nele. Então esta mensagem é para você, para mim, para todos nós, que às vezes somos invadidos, sem que a gente queira, por momentos de preocupação, de angústia, de tristeza, por razões diversas. E eu espero que essa palavra alcance a sua vida, que traga consolo, conforto, já que o Espírito Santo nos foi dado exatamente para realizar isso e entre outras coisas. Então, a gente precisa entender a situação dos discípulos, a nossa situação. Então, quando nós falamos da situação dos discípulos, obviamente que nós temos que contextualizar. Nós não estivemos lá vendo tudo o que Jesus passou em termos físicos. Nós não estivemos lá, eles estiveram. Mas nós, hoje, passamos por outras situações extremamente adversas. Mas o momento dos discípulos era um momento de tristeza, tanto que Jesus disse, vocês têm tristeza. E o interessante, irmãos, que o Senhor, ele faz uso de algo maravilhoso que as mulheres entendem muito bem, que é o momento de se nascer o filho. E quando Jesus está falando aqui, ele está falando do nascimento normal, né, de um parto normal, onde a mulher começa a sentir as dores e aquelas dores vão se intensificando e em um momento do nascimento da criança, toda aquela dor, toda a angústia, todo aquele sofrimento é trocado pela alegria do nascimento da criança. A pessoa nem lembra mais do que passou. Então, observe que a situação dos discípulos, e talvez seja a sua, a nossa, porque eu não estou fora disso, irmãos. Eu sou gente como você. Eu sofro como você. Eu sinto como você. Eu choro como você. Eu tenho medo como você. Mas nós temos que confiar num Deus que continua transformando tribulação em triunfo e tristeza em alegria. Há uma frase muito interessante que diz assim, que Jesus nunca prometeu uma viagem fácil, mas nos prometeu uma chegada garantida. Ele nunca disse que a nossa vida neste mundo seria tranquila. Pelo contrário, no mundo você vai passar por tribulação, por aflição e por todo tipo de aflição. E às vezes Deus está por trás de tudo isso exatamente para levar-nos a um crescimento, a um progresso na vida espiritual com Ele. A mulher sente dores horríveis, e que elas só se intensificam. E eu já vi muitas mulheres, quando estão vivenciando a realidade da dor, elas dizem, eu não quero nunca mais ter filho. Mas aí a Bíblia, ela é tão maravilhosa, porque ela é a palavra de Deus, que quando nasce a criança, seja ele menino ou menina, a alegria invade o coração da mãe, do pai, de todos. E ninguém mais se lembra da dor, e ninguém se lembra mais da angústia, e ninguém se lembra mais. Jesus está falando o seguinte, que a vida é exatamente assim. A vida, existem situações em que elas vão se intensificando uma dor, mas que Deus é aquele que vai transformar a dor em triunfo para nós, e vai transformar a tristeza em alegria. Ele promete, ele faz promessas aqui maravilhosas para aqueles discípulos que ainda estavam, digamos assim, sem entender o que eles passariam. Por isso, no capítulo 14 do Evangelho de João, ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Turbar é entrar, digamos assim, numa situação em que você agora não tem mais o que fazer, em que você é totalmente dominado e descontrolado pelo desespero. Ele disse, cuidado com isso. Cuidado, não entre no desespero. A tristeza vem, a angústia vem, a dor vem, as incertezas também vêm. Mas e aí? Ele disse, não se deixe dominar
por um coração turbado, desesperado, de você perder a fé e perder as esperanças, porque credes em Deus, crede também em mim. Jesus está nos chamando para isso. A mulher, quando sente dores, é um sofrimento intenso, e ele só se intensifica, mas depois da grande tristeza, depois da grande dor, vem a recompensa, vem a alegria do nascimento da criança. Aí a gente faz uma conexão do passado com o presente. Queridos, eu não sei quais são as situações que estão trazendo tristeza para a sua vida. Eu tenho muitas. O fato de nós não estarmos juntos, congregando, estamos juntos como igreja, lá no culto público, isso tem me trazido muita tristeza, muita angústia ao meu coração. Como você pode perceber que eu sou gente como você. Ah, mas o pastor é diferente. Não, eu não sou diferente de você. Eu tenho carne e osso como você. Eu choro como você, como eu já disse. Muitas coisas nos trazem em si, muitas coisas nos levam, mas nós podemos ter total segurança, irmãos, de que podemos contar com o consolo e o conforto do Espírito, porque o Senhor Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o Espírito Santo. Então, clame por Ele, clame pelo consolo e o conforto do Espírito Santo, para te dar força no meio da tribulação. Mas número 2, nós vamos falar sobre a promessa de Jesus. Qual promessa é essa? Ele diz aqui, mas outra vez vos verei. Ou seja, Jesus ia passar por tudo aquilo, ia morrer, mas na cabeça dos discípulos, mesmo Jesus falando muitas vezes que ressuscitaria ao terceiro dia, isso era inconcebível, irmãos, para a mente do ser humano. Embora eles tivessem visto Jesus ressuscitar pessoas, vendo o mar e as ondas se acalmarem, mas na mente deles, para eles, Jesus, digamos assim, ficaria com eles eternamente. Mas o propósito de Deus é exatamente esse. É uma relação totalmente diferente da nossa, irmãos. Por que relação? Porque eles estiveram com Jesus. Eles viram isso de perto. João, que escreveu essas palavras, esteve na cruz. Acompanhou. Viu o sofrimento do Mestre. Não nós não estivemos lá, mas nós cremos que pela fé. Porque está escrito na palavra de Deus, se essa palavra inspirada falou, nós podemos crer, seguramente temos convicção dessa palavra. Mas Jesus disse: outra vez vos verei. Mas eles nem poderiam imaginar, irmãos, em morrer, quanto mais alguém que morrer, ressuscitar. E foi o que aconteceu. Jesus se apresenta para os discípulos, teve um até que disse: não, mas eu só vou acreditar se eu colocar os dedos na ferida, aqui do lado, que aqui entrou uma lança. E Jesus esteve com Tomé. Esteve com Tomé. E você fica imaginando quando ele disse para Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. Não é porque você viu é que você vai crer, porque a fé exatamente é não ver para crer. Os outros viram, muita gente viu, esteve com ele. Ou seja, aí você fica imaginando aqueles dias terríveis, morte, Jesus passando por um corredor da morte, de sendo cuspido, e todo tipo de situação que eles jamais poderiam ver Jesus passar por aquilo, e alguém que a gente pergunta: o que ele fez para merecer aquilo? Exatamente nada. Ele foi imolado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Momento de tristeza, veja o coração de Maria, sua mãe, quando o Simeão disse para ela que a espada ia transpassar o seu coração. Imagine, nenhuma mulher sofreu como ela. Nenhuma. Mas a promessa, qual é a promessa? Outra vez vocês vão me ver. E eles viram Jesus ressurreto. Muitos viram Jesus subir aos céus. Essa promessa, irmãos, continua valendo. Para quem? Para nós. Você esteve lá? Não. Você viu Jesus ressurreto? Não. Você viu Jesus ir para a cruz? Não. Você também não. Nenhum de nós. Mas a promessa de Jesus é o seguinte: vocês vão me ver. Aí eu pergunto: você crê nessa realidade? Você crê nessa promessa? Eu creio. Eu creio com todas as minhas forças. E anseio por isso. Anseio desesperadamente por ver o meu Senhor, por conhecê-lo. Isso vai acontecer, sabe por quê? Porque Ele prometeu. E aí,
o que vai acontecer é o que ele disse. Daqui mais para frente vocês vão ver. É a transformação da tristeza em alegria de forma total. Ainda nós convivemos, temos momentos de alegria, que a gente ri, a gente fica feliz, mas os momentos de tristeza também vêm para nos derrubar. Conectando o passado com o futuro, o passado da promessa, e qual é o futuro que a promessa ainda está valendo? Agora vivemos neste mundo de muitas angústias, mas a promessa é, ele voltará, e todos os que aqui nós estamos, hoje, o veremos, fisicamente, publicamente, de forma triunfal. Triunfal. Sabe por quê? Porque ele continua o mesmo, transformando tristeza em alegria e dor em triunfo para o seu próprio povo. Nunca se esqueçam disso. Ele virá glorificado, o Deus Todo-Poderoso. E eu espero que a sua volta seja, para todos nós aqui hoje, motivo de grande alegria e não de vergonha e pranto. A Bíblia diz que também, infelizmente, as pessoas, muita gente vai viver na tristeza por toda a eternidade. Por pranto por toda a eternidade. E eu espero que você não faça parte deste grupo de pessoas. Em terceiro e último lugar, está registrado também lá, a transformação de tristeza em alegria, mas agora de forma total e definitiva. Quando ele diz assim, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Por quê? Observe que Jesus vai falar de uma alegria que não vai ter fim, que ninguém vai poder tirar. Porque hoje, como eu já falei, nós nos alegramos, mas também nós nos entristecemos. Os motivos são os mais variados. Mas vai chegar o dia, irmãos, que essa alegria não vai ter fim. Já parou para pensar nisso? Eu penso nisso constantemente. Penso mesmo. Vai chegar o dia que não vamos mais chorar por causa do luto, por causa da morte, por causa da dor. Seja do que for, irmãos. Nós não haveremos mais de ficar tristes. Ele vai remover a tristeza para sempre. Vai remover a morte, que é a causadora de maior tristeza do ser humano, é a palavra morte. Não haverá mais morte. Não haverá mais luto. Não haverá mais dor. Os registros dos evangelhos, quando Jesus apareceu para os seus discípulos, vocês ficam imaginando, porque o registro diz que um deles fala o seguinte, é como se fosse algo delirando, como se aquilo não estivesse acontecendo, como algo tão bom. Mas eles iam ainda passar por um período, né, que nós ainda estamos atravessando. Nós estamos atravessando, irmãos, o deserto da vida, em direção a Canaã espiritual, que é o céu. Agora você vai imaginando aí, fazendo agora também uma conexão do passado com o futuro. O verso 21 está falando disso. De novo, a mulher. Dói, não quero mais ter filho, não quero passar por esse sofrimento. É quando nasce a criança. Quantas mulheres já disseram isso? E tem mais de sei lá quantos filhos? Quantas? Porque a alegria, irmãos, compensa. A alegria de ver o filho nos braços compensa. E a alegria de ver o Senhor vai compensar qualquer coisa, irmãos, do que passamos, que nós estamos passando aqui. Por isso que a Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas nunca mais, não penetrou em coração humano o que o Senhor tem reservado para aqueles que o temem. Já parou para pensar nisso? E Paulo ainda fala também, diz que as angústias, as tristezas, os problemas do presente, no momento que estamos vivendo, não pode nem se comparar com o que vai acontecer quando o Senhor voltar, em que a alegria do Senhor, a nossa força mas essa alegria jamais vai acabar. A pergunta é, por quê? Porque Jesus estará conosco. A nossa alegria é Ele. O céu só é céu por causa dEle, porque Ele estará conosco. Isso é céu. Jesus é o céu. Então entendam isso, irmãos. Qual é a duração da alegria? Eterna. Nós ainda convivemos com a tristeza, mas vai chegar o dia que nós nunca mais iremos conviver com a tristeza. Por isso é que, como eu disse lá no início da nossa mensagem, Deus ainda faz o mesmo
pois transforma a tribulação em triunfo e tristeza em alegria. Você hoje pode estar triste, como eu também estou me sentindo triste. Triste porque nós ainda estamos separados. Mas eu posso recorrer a alguém que pode me dar alegria, e a alegria é Ele. Recorra ao Senhor. Não recorram às pessoas ou às coisas, porque nós temos a quem recorrer, porque a palavra de Deus assim nos garante. Meus amados irmãos, você pode estar vivendo momentos de intensa dor e dificuldade, mas o nosso Deus é aquele que continua trocando tristeza por alegria. Que Ele vai pegar todas as lutas, todas as aflições e vai transformar em bênçãos para o seu povo. Já parou para pensar nisso? Você já imaginou isso? E quando Ele fala aqui de uma promessa ainda muito maior, não aqui nesta terra, mas na presença eterna dEle, do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus. Você tem essa certeza? Você tem essa esperança? Você tem essa segurança? Isso é fundamental, irmãos. Eu espero que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração. Eu espero que você agora esteja sendo tocado pelo poder de Deus e que Deus esteja já tratando agora, nesse momento, do seu coração, das tristezas, dos seus medos, das suas angústias, daquilo que aflige a sua vida. Você tem a quem recorrer. Você tem a palavra do Senhor. O meu desejo é que Deus esteja falando ao seu coração, à sua vida, transformando a sua tristeza em alegria. E nunca se esqueça, para onde nós iremos, certamente nós nunca mais iremos lidar com tristeza, dor ou pranto. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Em nome de Jesus. Amém. Abra o coração, levante as suas
Olá, meu querido, minha querida, nós estamos finalizando este culto, agradecendo sempre a vida dos nossos irmãos que sempre estão conosco, nos dando esse suporte para que a gente possa chegar até você. Hoje nós sentimos a falta do nosso irmão Moisés. Moisés está trabalhando, hoje não pôde estar conosco para participar do louvor. Ao Moisés e a sua linda família, pedimos que Deus possa abençoá-lo de forma muito especial. E a todos os nossos irmãos que estão conosco, nos dando suporte para poder realizarmos este culto da Igreja Presbiteriana Nova Aliança. Nós agradecemos mais uma vez a você que nos acompanha, pela confiança, pelo carinho, e receba da nossa igreja um abraço fraterno, sincero e verdadeiro. Que Deus abençoe sua vida, que esta palavra tenha chegado ao seu coração de uma forma muito especial. Esse é o meu desejo, e com certeza Deus estará neste momento estendendo a sua mão poderosa sobre você. No nome de Jesus, nós vamos orar e impetrar a bênção do Senhor. Deus Santo, mais uma vez em nome de Jesus te falamos e te agradecemos. Agradecemos pela vida dos irmãos. Hoje, Senhor, nós não podemos contar com a presença do nosso irmão Moisés, devido à questão do seu trabalho, pedindo a Deus que Deus o proteja, que Deus o abençoe de uma forma especial, a vida dele, da sua esposa, da sua filha, enfim, e a todos os irmãos da IPNA e os irmãos também, Senhor, que carinhosamente nos acompanham também todos os domingos. Dispense a graça, teu poder sobre a vida de cada um. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O amor do nosso Deus e Pai, a graça de Jesus e as consolações, o poder, a unção e a companhia do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós hoje e para todos sempre. Amém.